eu já conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. Tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Aleluia. Amém? Mesmo assim. A gente, para quem presta um pouco de atenção na gramática da língua portuguesa, na fala e naquele que ouve, nós vemos que é um diálogo do Criador, falando com a sua criatura, depois de ter a criatura, daquele menino chamado Jeremias, está sendo surpreendido por Deus. Jeremias não esperava, eu creio assim. Jeremias, quando ele ouve Deus o chamar para uma grande obra, ele já imaginaria o peso da responsabilidade. Mas o que é mais intrigante é você ver o Criador se relacionando com o ser humano que ele formou, dando a ele a liberdade do diálogo, de perguntar e de ser respondido. E Deus não se excita de falar com ele. Deus não se excita. Deus não é um ser ditador que ele só manda e você obedece. Mas quando gera dúvidas ou gera incerteza e insegurança, ele vai dando respaldo, ele vai dando uma abertura para um diálogo. E o que acontece nesses versículos, se você ler mais adiante, você vai perceber que a conversa ela continua, mas em nenhum momento da conversa de Deus com o homem deixa o homem desamparado ou incerto de alguma coisa. Ele ouve Jeremias dizer: eu não passo de uma criança. Como é que o Senhor me escolhe para isso? Se eu estivesse no lugar de Jeremias, eu poderia estar usando um vocábulo dizendo: Deus, o Senhor é irresponsável, escolhi eu como uma criança para confrontar, para bater de frente, para ir contra tudo aquilo que está acontecendo. O Senhor não tem juízo, não. Mas Deus novamente responde a ele dizendo assim: pode ficar tranquilo, Jeremias, você vai, mas eu vou na frente. Pode ficar tranquilo, Jeremias, porque eu estou te enviando. Eu sei que o tempo é escasso, o período é difícil. Que período é esse? O povo não queria mais saber de servir a Deus. O povo não queria mais um relacionamento com o Senhor. O povo deixaram agora de exercer a prática de guardar o sábado. E de todas as maneiras possíveis, eles viraram as costas para o seu Deus. E Deus já não estava mais tolerando tudo aquilo que vinha acontecendo. Deus não estava mais suportando tanta rejeição vindo daquilo que Ele mesmo criou. Mas quando Ele resolve mudar o cenário, Ele escolhe um que Ele pode confiar, que Ele vai acreditar. Porque quem olha para uma criança não dá a ela responsabilidade alguma. Quem olha para um desprovido de sabedoria não dá a ele jamais um microfone para falar coisa alguma. Quem dá a ele um teclado e sem saber tocar tem que confiar demais. E Deus chama esse menino porque Deus sabia que poderia o capacitar. Aleluia. Porque Jeremias
Jeremias, ele não se colocou em nenhum momento no interesse de ser um profeta. Ele não escolheu ser profeta. Ele não colocou na sua programação de vida o ministério profético. Embora ele sabia de tudo isso, a existência de tudo isso, mas ele sabia que ele estava no meio de um povo que não queria mais um compromisso com o seu Criador. Mas ele não se posicionou para estar entre os tais e dizer: se canta e anda la paia, eis que te digo coisa nenhuma. Porque quando o profeta é levantado, não é ele que se escolhe ser profeta, é Deus que escolhe ele, que levanta ele e que coloca ele numa posição de ministrar uma profecia. Porque é uma distinção muito diferente. O sacerdote, ele pega toda a lamúria, todo o problema da igreja, ele pega todas as questões e em suas orações ele leva todos os problemas de todos para a igreja. É bem verdade que muitos dizem por aí que nem todos levam a causa do pastor ao Senhor, mas Deus sabe que o ministério pastoral dessa forma. O profético, ele é diferente. É aquele que vai lá na sala de Deus e traz de Deus uma resposta para a igreja. E muitas vezes o que sai da boca do profeta não alegra muita gente, não alegra muitos irmãos. O que nós temos hoje é um evangelho ruim na questão daquilo que nós praticamos no dia a dia. Eu vou explicar. Nós lemos hoje um evangelho que, se eu profetizar ou pregar o pecado do meu irmão, ele vem em seguida e prega o meu, porque eu sempre vou deixar um rabo preso, eu sempre vou ter um problema. Então hoje nós não podemos mais contar com o evangelho seguro da boca daqueles que se instituem por si só profeta. Mas quando Deus levanta um profeta que não tem compromisso com o homem, não tem compromisso com mulher, não tem amizade com ninguém, ele não só levanta para profetizar contra, mas ainda chama o pecado pelo nome, porque pecado diante de Deus ainda é pecado. E eu já ouvi muita gente dizer: irmão, aonde tem profeta, o pecado não fica. Eu até que acredito mais ou menos nessa teoria, mas eu vou mais além. O profeta, para profetizar, ele tem que profetizar segundo o achismo do seu ventre. Ele está enraizado na palavra do Senhor. E aí eu mudo a fala de muita gente. O profeta, a casa para não ter pecado não precisa de um profeta para profetizar, precisa de alguém para pregar a palavra da verdade. E essa palavra é a maior das profecias para livrar o povo do pecado. Quando Jeremias pregava, Deus trazia sobre aquele povo, no ouvido daquele povo, uma palavra de denúncia que ia contra toda a natureza daquele humano daquele povo. Deus trazia, como não se bastasse, uma promessa: se não mudasse a situação, ele traria sobre aquela nação uns 70 anos de cativeiro, um cativeiro que eles iam marcar pela rebeldia e por tudo que vinha fazendo. Mas quando Jeremias pregava no meio da cidade, o povo não estava nem aí para Jeremias. Muitos até debocharam, muitos encarceraram, jogaram no poço, mas Deus nunca mudou a sua palavra. Eu não vou negociar princípios com ninguém, Jeremias, para te ver bem. Não, eu te levantei para profetizar, porque eu sei que você pode suportar a crise, a perseguição, a tempestade da tua vida, as crises existenciais, as crises emocionais, as crises psicológicas, as crises que vão te abater, vão até querer te levar à depressão. Mas eu te levantei para profetizar. Faça a tua parte. E em algum momento possa ser que Jeremias mostrou muita fragilidade, como o texto diz, mas Deus logo em seguida diz: fica tranquilo que eu, seu Deus, vou prever para você cada vez mais a tua vitória. Eu, seu Deus, vou velar pela palavra que saiu dos teus lábios. Eu, o seu Deus, vou cumprir a palavra
palavra que sair da tua boca. Você não ficará por mentiroso, você não ficará por enganador. Vamos até dizer que você por um momento é um feiticeiro, porque acha que isso não é verdade. Mas quando eu começar a dar sinais daquilo que eu falei na sua boca, pode ficar tranquilo. Muitos vão perseguir você, Jeremias, mas eu velo por cada palavra que sair dos teus lábios. Eu vou vigiar letra por letra, vírgula por vírgula, para cumprir, porque eu sou Deus que te chamou. Eu não te chamei para uma peleja, para perder uma guerra. Eu não te chamei porque sou teu amiguinho e achei você bonitinho. Eu não chamei porque você é aquele que tem raiva da pessoa que está pecando contra mim, então vou usar você para atingir ele, para eu me favorecer, não tenho que pôr minha mão, não. Eu chamei você porque eu vi coragem, eu vi em você potencial, eu vi em você uma pessoa a qual eu posso investir sendo Deus, eu vi em você uma pessoa a qual eu escolhi a dedo para um ministério específico, para uma obra específica, e é essa obra que eu preciso usar a tua vida para mostrar, não só para você, mas para as pessoas que ouvir e participar daquilo que eu estou fazendo na tua vida, se beneficiar, ser edificada, e logo então eles vão ver, Jeremias, que eu sou contigo nessa peleja. Deus levanta quem quer, Deus usa quem quer. A gente escolhe nossos pregadores para pregar, porque achamos que nele uma unção, achamos nele uma fala muito apurada, bem feita, uma oratória bem apurada, bem aquela coisa bem profissional, uma coisa aperfeiçoada, melhor dizendo. Nós escolhemos aquele que está com o microfone numa rede social sem conhecer. Eu vou pegar o contato desse ser e vou trazer para pregar na igreja. E aí eu olho para o outro e falo assim: nossa, que benção, que benção, que benção. Não, eu vou convidar esse irmão para pregar. Não, eu olho aquele ali, não, aquele ali, ele é do reteté de Jeová, ele é do manto de reverência. Eu vou chamar ele também para pregar. E aí você vai chamando, você vai escolhendo, a gente vamos abrindo porta, achando que Deus está com essas pessoas, mas nós esquecemos um texto como esse, que quando Deus quis levantar alguém nos tempos de Jesus, ele não foi atrás de Gamaliel, os professores, o teólogo, grandes sábios da época, para instituir o ministério de 12 homens que comporam os discípulos de Jesus. Quando Jesus quis chamar alguém, irmão, ele não foi no sinédrio, pegou os fariseus, escribas, que eram os escritores, as pessoas inteligentes da sua época. Quando ele quer escolher alguém, parece que eu vejo que o método de Jesus é o mesmo método de Deus. Ele chega a Deus, chama Jeremias na sua inocência, na sua pouquidade, nas suas fraquezas, nas suas fragilidades de sabedoria. E agora, quando chega na época de Jesus, ele vai primeiro aonde? Numa casa de cobradoria de impostos, chama Levi para ser um discípulo. Ele vai na beira do mar e chama um tal de Pedro para pregar. Aí ele vai chamando, você vê a qualidade e a biografia de cada um desses homens. Você vê que eles não têm aptidão, não têm capacitação, não têm preparação para galgar, para ocupar, para estar vivendo dentro desses cargos mais importantes. Mas Jesus chamou, porque o Jesus que chama, irmão, ele não chama o que sabe demais, ele não chama aquele bambambam, ele chama alguém que ele pode levantar, capacitar, aperfeiçoar, ensinar, preparar. O que nós deixamos de aprender com Jesus, e quando aprendemos deixamos de colocar em prática, é que Jesus não conta com ninguém preparado. Se Deus colocou na nossa mão o ministério, é que nós devemos agora preparar as pessoas para aquilo que Deus tem como filosofia e proposta de trabalho para o ministério. Nós estamos gerando filhos no ventre de outras pessoas, e Deus agora quer gerar filhos dentro do ventre do Espírito Santo, com a característica de Deus, com a personalidade de Deus, com a vontade de Deus. Nós estamos, irmão, vivendo uma época, eu não digo isso sem medo de errar, aonde um é cópia do outro, porque ele viu o outro gritando um pouco mais alto, o povo foi a loucura, foi o delírio, e hoje ele passa agora, ele grita também, porque isso funciona. O reteté de Jeová hoje na igreja, só basta você dar meia dúzia de gritos no microfone e as pessoas começam a pular, sapatear. Não é mais presença de Deus, é emoção, porque a presença de Deus, irmão, mesmo uma palavra silenciosa, baixinha, você vê Deus atuando, Deus trabalhando, Deus operando. Deus chamou Jeremias para gritar, para convencer o povo. Deus chamou Jeremias para
profetizar, trazer uma palavra de denúncia, uma palavra que confrontava a característica errônea daquela nação. Mas a nação não queria nada com Deus, a nação não queria ter uma vida preservada dentro dos critérios da santidade de Deus. Eles queriam viver a seus bel prazeres e a suas próprias vontades. E ninguém, irmão, levantado por Deus, tem sua vontade própria, ela é inserida no seu coração e permanece para todo sempre. Não, se Deus te escolheu, não é mais para fazer a tua vontade. Se Deus te escolheu, não é para você ir para a igreja quando você quer ou deixa de querer. Não, quando Deus te escolhe, Deus te chamou para servir, porque Ele conta com você. Não é somente a igreja, é o próprio Deus. Ele conta com a sua vida, Ele conta com o seu chamado, e por isso Ele te levantou nessa tarde. Para quê? Para edificar vidas. Aleluia. É isso que Deus quer. Glória a Deus. Aleluia. Não se escolha, deixa Deus te escolher. Aleluia. Não se conclame você alguma coisa, deixa Deus te fazer. Aleluia. Você não é nada sem Deus. Se Deus não chamar você só se chamar, você pode até rodar aí por aí 1 ano, 2 anos. Mas depois disso, irmão, tu está na lona. Mas quando Deus te chama, pode te jogar no calabouço, pode te encerrar, encarcerar em uma prisão, pode fazer o que quiser com você. Deus contigo lá estará, para te dar grandes vitórias, para te dar grandes bênçãos. Basta tão somente te obedecer. Eu vejo Deus atuando em diversos tempos. Deus levanta Jeremias para profetizar o cativeiro. Dentro do cativeiro, Deus usa o profeta Ezequiel para preparar a saída do povo. E quando Deus convence o rei Ciro para liberar 50 mil exilados para ele voltar a edificar a cidade, Deus levanta um profeta chamado Ageu para continuar aquela obra, para levantar os muros. Porque Deus não estava mais preocupado com glamour, Deus estava preocupado em levantar o povo novamente. Deus não está preocupado, irmão, com quem eu sou, com meus títulos, com o meu poder aquisitivo financeiro. Deus está preocupado quem eu sou dentro do ministério que Ele me convidou para estar, que Ele me chamou, quem sou eu dentro da obra. É isso que nós precisamos fazer, ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Mas o fulano não concorda, não é problema seu, é de Deus. Mas ele não vai me aceitar. Quem tem que te aceitar é Deus, não é ele. Mas o fulano falou que isso aí não é para mim. Quem disse foi ele ou foi Deus? Então fique com a última palavra do Senhor, porque Ele sempre tem a última palavra para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos se colocar de pé. Abençoa teu servo, Pai. Passamos